Você conhece a história de Gengis Khan? Pois é, eu também só muito por alto, mas hoje a gente vai se aprofundar nela. E isso você vê aonde aqui? Na EMBTV. Mestre Aroque e Mestre Lobo! Quer dizer que hoje a gente vai lá pro Império Mongol, é isso? Falar um pouquinho. Um pouquinho de Gengis Khan já é coisa pra caramba, né? É muita coisa. A gente deu uma resumida do resumo da resumida e... O cara foi o líder do maior império contínuo, assim, por muito tempo. Né? Tipo, o império dele demorou a ser desafiado em tamanho e poder. Mas coisa. A história começa, como todo mundo sabe, Gengis Khan foi um grande imperador mongol, da Mongólia. Só que a história ele não começou com esse nome. Ele começa... O nome de verdade dele é... Gengis Khan, na verdade, é um título. O nome dele de verdade é Temujin. Sim. Ele nasce, acredita-se, em 1162 e na Mongólia. E como é que é o nome do pai dele, Lobo? Cara, o pai dele se chamava Yesugei. Lá ele, Vapo. Tá certo. Sem cortes. Sem cortes dessa frase. O lance é... Mas o pai de Gengis Khan dura pouco tempo na história dele, né? Porque quando o Gengis Khan tem o Temujin, na época ele não era Gengis Khan, ele tinha, por volta dos 9 anos, a galera, os tártaros, envenenam o pai dele. Mata o pai dele envenenado, e aí ele tem que brigar muito para poder ganhar moral, respeito, porque ele acaba crescendo numa pobreza extrema, mas que ele, para sair dessa pobreza extrema, ele vai se tornando um guerreiro sanguinário, maligno, mas brutalmente eficiente. Eu acho que essa é a grande descrição do Gengis Khan, na verdade. Ele é brutalmente eficiente. Brutalmente eficiente define bem, né? E aí ele na base da porrada, vai crescendo na hierarquia militar da tribo dele, se torna o líder do clã, começa a atacar os clãs rivais, as tribos rivais, e começa a conquistar eles. E em 1206, por volta aí, quase com 40 anos, um pouco mais de 40 anos, 44, acho que é isso. Você vê que ele passou uns 20 anos, ele vira Khan do clã aos 16. Então ele ficou ali mais ou menos dos 9 aos 16 sobrevivendo e lutando com alguns rivais para a dominância do clã ali e tudo. Tinha até um cara que é meio que um rival dessa época dele, que perseguia ele, e eles tiveram vários embates e tudo. E aí ele consegue virar o Khan do clã dele e começa a unificar, né? E isso ele passou uns... Na base da porrada. Na base da porrada, claro. Unificar é assim, agora a gente vai ser uma coisa só. Não, toma. Só que ele ficou nessa de toma uns 20 anos, cara. Ele consegue unificar todos os clãs mongóis em 1206. Que ele, já com 44 anos, onde ele recebe o título pelo qual a gente chama ele até hoje, Gengis Khan. Tipo, Khan é o líder, e Gengis tipo o grande, ou seja, ele era o grande líder. Ele era Gengis Khan. Ele não era só um Khan, ele era Gengis. Ele é o Khan que tem Khans servindo ele, né? É engraçado que igual César vai se tornar um sobrenome, né? Tipo, Khan vai... mas acontece isso, né? Mas... Viram nomes. E aí, ele passa os próximos... Não satisfeito de ter dominado todo o país dele, ele faz, olha, se eu passei os últimos 20 anos dominando meu país, eu posso passar os próximos 20 dominando o país de outras pessoas. Uhum. E ele decide que é isso que ele vai fazer na vida. Ele passa 20 anos andando para cima e para baixo, cavalgando para cima e para baixo. Cavalgando para cima e para baixo. Esse é o grande ponto dos mongóis, inclusive. É isso que faz os mongóis serem a grande máquina. Eles já eram nômades, né? Tinham dezenas de tribos nômades
que ele ficou tretando para unificar. Então, assim, já eram cavaleiros, né? Já tinha essa cultura. É tipo os Dothraki, né? Do Game of Thrones. Um monte de guerreiro a cavalo, um acampamento móvel o tempo inteiro. Né? Como é que você vence um cara? Vamos atacar a capital dele. Qual que é a capital dele? É o exército dele. Sabe? Ele leva a capital para ele. Né? E era assim, eles eram os maiores cavaleiros do mundo medieval. E numa época, tipo, eles eram basicamente invencíveis. Os arqueiros mongóis são até hoje referência. A gente tem o arco de cavalaria mongol, até hoje é um tipo de arco que é dificílimo de usar, o Viking sabe. Isso aí o Viking pode falar com propriedade. É um arco dificílimo. É um arco duplo recurvo, né? Então é muito fácil você tirar ele do centro. Por ele ser duplo recurvo, ele é mais rápido, ele tem mais impulsionamento, mas ao mesmo tempo você consegue fazer mais torção no arco. Então é mais difícil manter um padrão de tiro. E os vikings e os mongóis se tornaram mestres nesse tipo de arquearia. O que fazia eles em cima do cavalo com um arco muito mais rápido que qualquer outra arma na época serem a metralhadora do mundo medieval. Cara, uma metralhadora móvel. Eles controlavam o cavalo só com os joelhos. Exato, para poder atirar, para poder estar usando as mãos para atirar. Então, uma curiosidade aí, a doma é como você treina o cavalo, né? A doma europeia também tem muita coisa de controlar o cavalo com o joelho, não necessariamente na rédea, né? Porque eles não lutavam atirando a cavalo, mas eles seguravam escudo e lança. Eles também precisavam usar... O lance do mongol é que eles treinavam a atirar pulando, né? Você sabe e não só coisa? Isso, tá? Mais uma curiosidade sobre o arco mongol, que não é muito dita, mas que é muito eficiente. Por ser um arco de se tratar de 1,20 m até 1,30 m, os maiores arcos mongóis ficam 1,40 m, geralmente são menorzinhos. Hoje em dia os mongóis que a gente acha são até maiores do que na época. Sim. Permitiam você correr pela floresta e atirar agachado. Pega o longbow e atira agachado no meio do mato, se você consegue. Não é nem tentar. Tenta agachar com o longbow. O longbow que é maior que você. Deixa eu dar algumas curiosidades de por que o Império Mongol conseguiu ser o maior império. Algumas coisas que o Gengis Khan implementou que fizeram o Império Mongol ser a grande máquina de guerra que eles eram. Primeiro, o Khan foi o cara que implementou um dos primeiros sistemas de coordenação internacional. Ele chamava de YAM. Era tipo, ele tinha estações, e aí ele mandava mensagem, o cara ia com o cavalo até essa estação, até o cavalo cansar. Lá ele trocava de cavalo, pegava o cavalo descansado, continuava viajando, ou ele passava para alguém que estava com o cavalo descansado e ia. Então, assim, era era normal, entre aspas, um mensageiro do Gengis Khan viajar até 320 km por dia. O que conseguiu o império gigantesco dele atualizado, interconectado, as mensagens chegavam, sabe? Tipo, você para pensar que o mensageiro dele, sei lá, vai demorar uma semana para entregar uma mensagem, mas os outros, numa distância bem menor, demoraria até mais, às vezes. Né? Não, bem mais. E outra coisa, falando em mensagens, foi o Gengis Khan que encomendou um sistema de escrita, estabeleceu o que a gente chama de sistema de escrita unificado para os mongóis, e estabeleceu o que ele chamava de Yassa, que é o código de leis, que era o código. Sim. Ele criou um sistema de escrita, na verdade ele criou um código de leis para o império dele, e criou um sistema de escrita unificado para todo mundo entender, para não ter desculpa. Inclusive para esse tipo de coisa. Olha, vou mandar uma mensagem para o meu general fulano lá longe. Eu preciso saber como escrever e ele saber o que eu estou escrevendo. Isso entendeu? Faz muito sentido. O Viking colocou aí a extensão do império dele. E olha aí, ele vai da... Cara, ele pegou ali a Coreia, né? A China, pegou a Mongólia, pegou
Ele foi lá para alguma coisa que estão. Todos os que estão. Todos os que estão. Ele só não pegou um pedaço da Rússia, mas pegou a Rússia também. Ali, ó, você vê o nortezinho da Índia ali. Entrando na Europa ali já. Ó. Chegou na Europa Oriental, velho. Então, mas, assim, esse tanto de povo que a gente falou, ele conquistava. Então, ele também pegava soldados, pegavam generais que vinham desses lugares que ele foi conquistando. E faz muito sentido você falar, você agora é meu general, aprende essa língua aqui e a gente vai usar ela. E a gente vai escrever nessa língua, as regras são essas. Uhum. Mas a gente não pode deixar de lembrar que ele era Gengis Khan e ele é vilão do filme da Mulan por um motivo. A grande descrição de Gengis Khan, a gente tá aqui falando ele foi um grande conquistador e tal, mas muita gente considera ele um grande vilão com certa razão. A grande descrição de Gengis Khan é que ele era brutalmente eficiente. E aí fazendo brutal. Sim. Ele era famoso por construir pirâmide com a cabeça dos inimigos derrotados, sabe, para deixar do lado de fora da cidade e falar assim, vai ser vocês se vocês não desistirem. Ele fazia muito isso com quem... Exatamente. Isso é tática de intimidação, né? Você faz assim, olha, a gente vai atacar. Vocês querem desistir antes da briga? Porque depois, não reclamam. Depois esse aqui é vocês, ó. Outra aí coisa. Fazer isso aí para dar exemplo. Então ele às vezes chegava numa cidade, num local, e as pessoas se entregavam. Beleza, a gente aceita. Era comum era o cara de avisar assim, meu nome é Gengis Khan, galera, beleza. Agora a gente faz parte do seu... O que você quer? A gente? Toma. Aí ele cobrava uns impostos e não matava todo mundo. Outra tática comum do Gengis Khan era pegar animais doentes, botar na catapulta e jogar na cidade que ele está querendo conquistar. Era a arma biológica da época. Sabe qual é a coisa interessante também que eles faziam? Que isso ele pegou da China. A China fazia e um dos primeiros lugares que ele foi conquistar ali foi na China, né? Porque ele tem muita história na China. Ele foi preso na China, voltou. Quando ele volta dessa prisão na China, que ele cria o código de leis dele. Mas você amarra, se eu não me engano, você amarra tipo em pombo um pavio aceso no pé do pombo e solta, e aí ele vai na cidade. O pombo sempre volta pra casa, né? Ele vai andando, e tem muita casa com telhado de palha, essas coisas, ele vai espalhando fogo na cidade inteira. Mas ninguém vive para sempre, nem mesmo o maior conquistador de todos os tempos. Antes de morrer, quando ele já estava velho, Gengis Khan viveu 65 anos. O que, para a época, nós estamos aí falando de 1200, 1100, 1200, cara, 65 anos, o cara era o Matusalém da época dele. Cara, 65 anos, numa época da expectativa de vida, uma média de 55, quem viveu muito, e trocando porrada desde os 9 anos de idade. Não, e até morrer. Ele, antes de... Quando ele já estava mais velho, ele resolveu dividir, ainda em vida, o território dele entre os 4 principais filhos. Por que eu digo os 4 principais? Só um detalhe. Gengis Khan, dizem as lendas não, sabe-se que ele teve 5 esposas, mas dizem as lendas que Gengis Khan teve mais de 100 filhos e mais de 500 amantes. E a galera acredita, porque Gengis Khan... Era o Catra da época, né? É o mas tanto a galera acredita, porque hoje 0,5% da população mundial é descendente direta de Gengis Khan. 1 em cada 200 homens carrega o cromossomo Y, que a galera, quando estava fazendo lá mapeamento de DNA, eles viram o cromossomo Y muito comum entre homens. E eles foram pesquisando, estudando, e viram que remonta a Gengis Khan. Então, 1 em cada 200 homens é um descendente direto de Gengis Khan. Olha isso. O cara, ele reproduziu. Foi assim que ele fez o exército dele. Não, só de filho, se ele tinha 100, já é 100 general. Aí ele divide o
o território entre esses filhos, mas ele morre e ninguém sabe direito como ele morre. Ele morre em 1227. Tô com ele aqui. E ninguém sabe como ele morreu. O Marco Polo, que todo mundo sabe que era um famoso mentiroso, disse que ele morreu de um ferimento de batalha. A galera que queria fazer uma propaganda negativa dele, sabe, os inimigos, disseram que ele caiu do cavalo, mas os cientistas acham que o mais provável é que ele tenha pego peste bubônica. Eu vi também que pode ter sido febre tifoide. Não sei se é a mesma coisa. Também não sei, para ser honesto. Mas o mais provável que é doença mesmo. 8 dias, ele contraiu uma doença, 8 dias depois morreu. O mais interessante é que nunca acharam o corpo dele. A galera construiu um túmulo, 800 cavaleiros levaram o corpo de Gengis Khan até o túmulo, mataram os construtores para eles nunca poderem contar onde é, e os cavaleiros começaram a cavalgar meio que aleatoriamente para cobrir os rastros, para ninguém conseguir saber onde é que era. Então, assim, o túmulo de Gengis Khan até hoje não foi encontrado. É tipo um dos grandes mistérios se precisar fazer um filme do Indiana Jones novo, que eu espero. Exatamente, eu pensei isso. Cara, só me corrigindo aqui, você tá certo. Hoje em dia, o mais provável é a peste bubônica. Acreditava-se na febre tifoide, mas aí foram traçando qual era o vírus da época, né? O que era mais comum entre os soldados mongóis da época, o que mais pessoas morreram de doença na época, e o mais provável é a peste bubônica. Agora, assim, eu não duvido que ele estivesse ferido de guerra. Não, com certeza, com 65 anos. Exato. Eu tô impressionado ele não ter morrido de queda ou de gripe. O lance Imagina, ele caiu do cavalo numa batalha, já rachou alguma coisa, tomou umas 3 flechadas, uma espadada, pegou uma doença e foi. E o que matou ele? Tudo. O que matou ele? 65 anos de porrada. O lance ele é uma figura histórica contestável. Para muita gente ele é um vilão, e ele realmente era brutal. Ele realmente era impiedoso, maligno, assim. Mas é isso, foi um grande conquistador e com um legado inegável. Não só isso que eu falei, de 1 a cada 200 homens é descendente dele. Você tem ele representado em várias mídias. Por exemplo, o vilão mais famoso do Star Trek é o Khan Noonien Sung, por causa dele. Todo fã de Star Trek sabe o famoso grito Khan! O vilão de Mulan, o vilão do filme da Mulan, é baseado diretamente nele. Total. E talvez o legado mais importante dele seja Kublai Khan, que é neto dele, mas isso é outra história. Sabe uma curiosidade? Que tem uns relatos, umas lendas aí, de que ele foi conquistando, aprendendo e puxando, né, as coisas boas que ele ia encontrando. E aí eles dizem que eles usavam muita seda, né, as roupas de seda por baixo da armadura e tudo, e a seda ela é difícil de cortar, de rasgar. E aí dizia que tinha uma estratégia que eles iam para cima, tomavam uns golpes, umas flechadas e fingiam de morto, que a seda permitia você ficar tipo cravejado ali com o negócio e não morrer, né? E eles fingiam de morto, o exército adversário chegava, eles levantavam e causavam caos. Essa treta. Eu não duvido do negócio da flechada, porque tem relatos de cavaleiros cruzados com flecha estocada na cota de malha. Os caras saíam da batalha parecendo um porco-espinho de flecha pendurada na armadura. Eu só quero botar um número absoluto aqui. Esse estudo que eu falei do 1 em cada 200 homens, ele é de 2003. Na época, era 16 milhões de pessoas diretamente. 16 milhões de homens diretamente ligados a Gengis Khan. Exato, com descendente direto de Gengis Khan. Eu tenho um dado aqui sobre dá mais 1000 anos pro Mr. Catra.
Se ele é vilão ou não. Hum. O Gengis Khan e o exército dele, né, causaram a morte de 40 milhões de pessoas. Isso representa 10% da população mundial no século VIII que ele viveu. É o que eu disse, ele era brutalmente eficiente. Ele falou, vou matar, pilhar e conquistar. Aí. Tentou colocar a galera de novo em vida, né? Reproduziu. Tipo desmatamento. Exatamente. Para cada 10 pessoas que ele matava, ele tinha um filho. O Viking, só dando uma corrigida, é o século 13. 13, desculpa. 13. Eu buguei junto, eu olhei aqui os números e falou 8, eu falei, é 8 mesmo, não, é 13. É 13. X eu confundi, o X e V, confundi. Cara, é muito justo considerar ele um vilão, mas não dá pra negar que era um tipo... Você vai considerar um vilão... E aí, eu vou falar pessoas que eu considero vilãs, é considerar Rainha Vitória uma vilã. É considerar o governo dos Estados Unidos vilão. Você paga isso. Esses guerreiros históricos têm vários lados, né? O lado que apanha vai considerar ele um vilão. O lado que ganha, né? Vai considerar ele um herói. Você pega... Napoleão um herói até hoje. Não, você pega, tipo, Aquiles. Aquiles, o grande guerreiro, boladão. E, cara, o bicho matava, estuprava, torturava. Pergunta pros persas o que eles achavam, né? Só que, assim, pra cultura da época, inclusive, ele era isso mesmo, sabe? Que é o que um grande guerreiro faria. Não, ele foi um vilão por várias óticas. Mas, como a maioria desses grandes conquistadores, como César antes dele, Alexandre antes de César, o império dele deu vários avanços pra gente. Você para pensar que ele não era um cara, embora ele tenha apagado algumas pessoas da história, né? Ele não era essa cultura... Da população, algumas populações. Mas ele não tinha essa cultura de supressão cultural, né? Ele aproveitava as coisas. Ele, inclusive, era famoso pela liberdade religiosa entre os povos. Sim, é aquele assim, cara, você vai seguir a sua vida. Você só vai me pagar o imposto. Você vai me pagar eu vou bater no seu vizinho agora. Você vai me pagar uma taxa para eu não voltar aqui e te bater de novo e você faz o que você quiser. Porque exatamente isso que o Lobo falou. Agora eu vou bater naquele cara. E o que você falou é engraçado, porque o Império Mongol tinha revoltas, o tamanho dele, né, a Ásia inteira, e tinha revolta o tempo inteiro. Então, assim, ele não chegou a ver a extensão inteira, o Gengis Khan, né, os filhos dele que aumentaram a extensão do Império Mongol, mas para pensar que você tinha exército brigando nas fronteiras, expandindo, você tinha exército brigando dentro para manter o domínio, né, para ele não quebrar de dentro para fora. E toda vez que morria alguém, eles se reuniam, viajava todo o caminho de volta para esse aqui é o novo general, esse aqui é o novo Khan, esse aqui é o novo sei lá o quê. Beleza, voltem para matar as pessoas ao redor do mundo agora. E sem falar que de Gengis Khan, tudo bem, veio coisas horríveis como a Horda Dourada, mas vem Kublai, que com todos os seus defeitos também foi uma pessoa que evoluiu muito tecnologicamente o mundo, sabe? Também um vilão. Mas a gente fala de Kublai e da Horda Dourada. Se vocês quiserem saber mais sobre a Horda Dourada ou sobre o grande imperador que foi Kublai Khan, e eu acho que vocês deveriam saber mais, depois a gente responde. A gente faz vídeo dedicado. Se vocês quiserem saber, a gente faz. Muito bom. Como é que é? Se der tantos views, tantos likes... Se você me mandar 2 coxinhas e um Guaraná... A meta é 10 likes, hein? Tem que começar por algum lugar, não é mesmo? Eu sei que vai ter, que eu vou dar meu like, então... É o seguinte, uma passagem de ônibus, uma coxinha sem catupiry e um Guaraná lá até minha última oferta. Se vocês me oferecerem... eu mando Guaraná. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, comente também. Tá? Corrija nossos erros. E se você tem outras histórias que gostaria de escutar, tipo a do Kublai,
mande mensagem também para a gente poder gravar, beleza? Tem outros vídeos nessa playlist sobre curiosidades históricas, então você pode maratonar e assistir essa como outras muitas playlists aqui no MBTV.